Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana, eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. No vídeo passado eu estava falando sobre religião, dentre outras coisas, espiritualidade, e em algum momento do vídeo eu me perdi e já me encontrei. Eu estava falando sobre pessoas ricas, eu já vou continuar. Então, esse vídeo é uma continuação desse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, tá? Então, se você está entrando nesse vídeo aqui agora, vá lá no outro vídeo, assiste o outro vídeo e depois assiste esse vídeo, senão você não vai entender nada, tá? Eu tava falando que dificilmente você vai ver pessoas muito ricas em igrejas, certo? Me lembrei de um caso específico que eu preciso falar, porque, o que acontece? Esse caso específico que eu vou apontar, tem gente muito rica nessa igreja, sim, só que aí entra a questão da lavagem cerebral, certo? Entra a questão da lavagem cerebral. Então vamos lá. No nível, presta atenção, no nível de Brasil, tá? Isso é importante também, isso é importante considerar. No nível de Brasil, aliás, vamos lá, eu tô falando do que eu conheço. Se você conhece uma realidade diferente disso aqui que eu tô falando, coloca nos comentários. Coloca nos comentários e explica, e diz o que é. Porque eu vou citar agora a Cientologia, tá? Que é a igreja lá do Tom Cruise. Então, assim, porque sim, né? Lá tem alguns astros de Hollywood, então tem uma galera com grana, e aí para mim já entra a questão da lavagem cerebral. Mas vamos aqui no nível de Brasil, igrejas evangélicas especificamente, você não vê gente muito rica lá. O que você vê lá? Gente muito humilde, gente sem muito estudo, porque infelizmente essas pessoas são mais fáceis de serem enganadas. Então, assim, neste nível específico, tá? A maior parte das pessoas que você vai encontrar nessas igrejas não são pessoas ricas, milionárias, não. Até porque, outra coisa que me surgiu aqui, até porque, o que acontece? Eu sempre ligo a religião à vulnerabilidade, e foi o meu caso, né? Geralmente a pessoa, quando ela tá de boa na vida, quando ela tem tudo o que ela precisa, ela geralmente não lembra de Deus. Eu fiz aqui Deus entre aspas para quem não estiver vendo o vídeo, tá? Estiver só ouvindo. Quando tá tudo bem na vida da gente, dificilmente a gente vai lembrar de Deus, né? É no aperto mesmo que a gente... é na vulnerabilidade mesmo que a gente, enfim, fica ali desesperado. Mas vamos lá. Então, no vídeo passado eu falei sobre a pirâmide de Maslow, as coisas que as pessoas na igreja fazem, e isso me leva a pensar que isso pode ser proposital, porque tolhindo o indivíduo das suas necessidades básicas, né? Esse indivíduo ele não consegue pensar. Por exemplo, imagina você tentando falar de política, por exemplo, para o indivíduo que está com fome. Ele não vai prestar atenção no que você está falando. Ele está com fome, ele quer comer, entendeu? A gente, quando está com vontade de comer, quando a gente está com fome, a gente não fica irritado às vezes. Eu fico um pouco irritada. A sua cabeça, você fica ali, você não consegue pensar em mais nada. Eu só quero comer, meu Deus, eu só quero comer, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Essa questão da pirâmide de Maslow. Você priva o indivíduo ali do básico, né? Do básico, mantém ele ali pobre, por quê? Porque é pecado, né? É pecado você ser rico. É pecado você ser rico. É isso que eles colocam na sua cabeça. Que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, não é isso? Do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a pessoa, ela com essa lavagem cerebral, ela vai ser sempre pobre. Por quê? Porque ela acha que é melhor ser pobre, mas ir para o céu, do que, enfim, do que ser rico e não entrar no reino dos céus. Se você está aqui há mais tempo, você também sabe que eu não acredito em céu e inferno, né? A Bíblia, para mim, ela é muito metafórica, mas muito metafórica mesmo, e tem outras várias coisas que eu acho a respeito da Bíblia, que eu pretendo falar num outro momento, certo? Então, voltando para a questão da religião e coisa e tal. Eu citei, eu não lembro se foi aqui, se eu já falei nesse vídeo, ou se foi no outro vídeo, que eu citava a cientologia, certo? Lembra do hábito de pesquisa que eu falei para vocês começarem a desenvolver? Vou fazer vocês exercitarem um pouco isso agora. Vamos lá. Para quem não conhece, vocês vão pesquisar sobre a cientologia,
que também conhecida como a religião do Tom Cruise. Também vão pesquisar sobre os Amishes. Eu vou escrever aqui para vocês pesquisarem, tá? Então vocês vão pesquisar sobre a cientologia, vocês vão pesquisar sobre os Amishes, certo? Eu poderia falar um pouco aqui, mas vai lá pesquisar. Espero que tenha deixado você curioso para você ir lá pesquisar, tá? Se você perceber, você vai notar esse padrão em toda e qualquer religião. Pesquise quantas você quiser. Cada uma delas tem ali sabe, um conjuntinho de dogmas que geralmente não fazem bem para as pessoas. Então, assim, eu particularmente, hoje em dia, eu acho religião, de novo, lembrando que eu falei lá no primeiro vídeo, se você tem uma religião e você tá feliz, esse vídeo não é para você, tá? Esse vídeo aqui é para quem de repente está frequentando uma religião, uma igreja, e não tá feliz, ou já saiu dessa igreja, mas continua ali se sentindo culpado, como aconteceu comigo, né? Eu saí da igreja e eu fiquei mais ou menos 1 ano para me desintoxicar, tá? Então, assim, dizia no vídeo passado que religião é um copo d'água, espiritualidade é um oceano. Então eu acho que a religião, ela mantém a pessoa aqui, ó. Então para mim, a religião, olha, você tá aqui dentro, sendo que tem um oceano para você desbravar. Aí entra a coisa do, isso é pecado, aquilo é pecado, e não sei o que lá é pecado, e tudo é pecado, e o indivíduo fica com medo. Eu tenho histórias horripilantes para contar para vocês, me veio uma aqui agora, eu vou contar. Histórias horripilantes para contar para vocês sobre essa questão da religião, isso que bota essa culpa na pessoa. Espero não a cabeça já está acelerada, espero não me esquecer do que eu quero contar. A religião, aliás, qual que é o intuito desse vídeo? É ficar metendo a boca em religião? Não, tem um propósito nisso aqui. Se você tá nesse meio e você não consegue sair pela culpa, pelo medo que te coloca, esse vídeo é para você. Então eu não tô aqui para polemizar. Se você tá feliz, continue frequentando a sua religião, que bom. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem, dentro de uma religião, seguindo ali todos os dogmas, que conseguem ser equilibradas. Eu não conheço, inclusive eu tenho exemplos assim de sobra de pessoas que só se desequilibraram, inclusive eu fiquei doidinha, e digo mais, fiquei bitolada, que é muito comum de você ficar bitolado numa religião, você tem um líder, tá? Para quem não tá vendo o vídeo, só ouvindo, fiz aspas aqui, você tem um líder. Isso já é por si só absurdo se você parar pra pensar, tá? Você não precisa de um líder. Você não precisa de um líder. Independente do que tenham te dito. As mesmas atribuições que esse líder tem, você também tem. Você tem sentimento, você tem um cérebro, você tem uma vida, você pode pensar por si próprio. Mas vamos lá, voltando, e eu já me perdi toda. Tá, vamos falar sobre esse exemplo, né, dessas histórias horripilantes que tem na Bíblia, desculpa, na igreja, que é o que, na minha opinião, demonstra que isso não tá certo. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, não é isso? É bíblico isso, não é? A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Tá aí, bingo. Então, assim, você quer saber se uma religião é ok? Eu, particularmente, considerando que religião é um copinho d'água e espiritualidade é um oceano, já não acho legal estar numa religião, tá? Eu não acho legal. Então, eu não vou. Mas se você acha legal, vá. Você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, deixa eu contar essa história esdrúxula. Só pra... Aliás, não é nem tão esdrúxulo assim. Existem várias histórias esdrúxulas, né? Vamos lá. Só recapitulando rapidamente aqui, falando sobre essa questão da lavagem cerebral e da bitolação. Pra quem tá chegando agora, que eu já falei sobre isso lá nos primeiros vídeos do canal, eu não percebi. Mas eu comecei a ficar bitolada. E
pessoas próximas a mim, que não necessariamente frequentavam essa igreja, obviamente, elas repararam isso. Só que ninguém teve coragem de me falar. Ninguém teve coragem de me falar nada. Depois que eu saí, depois que eu parei de frequentar essa igreja, acho que depois que elas foram percebendo que eu já não estava mais ali, naquela visão, aí elas começram aos poucos me falar, posso te falar uma coisa? Então, sabe aquela época que estava na igreja, você estava muito bitolada. Eu estava, meu Deus, enfim. Então, assim, algumas pessoas, tá? Foram algumas pessoas. Independente, hoje, né, tendo saído daquilo ali, hoje eu vejo que realmente eu estava. Porque você tem 99,9999999% de chance de ficar bitolado quando você frequenta uma religião. Imagina, uma pessoa aqui falando que isso é pecado, que aquilo é pecado, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você não pode... Você vai, aos poucos, com esse tanto de proibição, você vai... O que é a religião em tese? É uma forma e você tem que caber dentro daquela forma. É isso, em outras palavras. É isso. É uma forma com formato específico e você tem que caber ali dentro. Agora pensa, o tanto que a gente é diferente. Nós somos chamados de indivíduos, porque nós somos individuais, né? Cada um tem a sua individualidade. Irmãos criados pelos mesmos pais, né? O mesmo pai, a mesma mãe, eles não são iguais, eles podem ser extremamente diferentes. Então, por que cargas d'água você iria conseguir pegar pessoas assim tão diferentes e colocar no mesmo formato? Aí isso aqui que acontece? Vida dupla. Isso é uma coisa muito comum. Se você frequenta uma religião aí, coloca aqui nos comentários, fala que eu tô mentindo aqui, se não é muito comum. Todo mundo sabe isso. Todo mundo que vem de um contexto religioso sabe disso. O quanto que as pessoas na igreja têm vida dupla. Porque sim, né? Você não pode ter nenhum relacionamento íntimo com ninguém. Aí tá lá aquela juventude toda, hormônio à flor da pele. Você acha? Por que você acha que aparecem umas irmãzinhas grávidas de vez em quando na igreja? Por que às vezes a filha do pastor aparece grávida na igreja? Vida dupla. Tá tentando se encaixar naquela forma que não vai nunca se encaixar. Não vai. Não vai. O máximo que você vai conseguir é ser duas caras. É ter vida dupla. É pagar de bonitão ali na igreja, aquela santidade toda, e aí quando você não tá, né, debaixo da vista de ninguém, só Jesus, né? Literalmente só Jesus. Então, assim, particularmente para mim, a religião ela pode ser bem prejudicial. E te limita de você conhecer uma série de outras coisas, certo? Então vamos lá, vou contar algumas coisinhas que conforme eu for me lembrando sobre essas coisas que essa proibição da religião faz com você. Vamos lá. Eu tenho uma amiga, infelizmente, nesse momento, a gente não tá se falando, mas eu acredito que em algum momento a gente vai se falar, eu sinto muita saudade dela. A gente acabou se afastando, a gente é amiga desde a adolescência, tá? A gente acabou se afastando justamente por esse novo caminho que eu acabei seguindo, as ideias elas vão ficando cada vez mais distantes. É muito triste isso. Meu Deus do céu, é muito triste. Isso é uma coisa que acontece quando você começa a entrar nessa vibe de expansão de consciência. Você começa a expandir tanto a sua mente, e tem uma frase que atribuem a Einstein. Eu não sei se essa frase de fato é dele, mas a frase é mais ou menos assim, ó: a mente, uma vez expandida, jamais volta ao seu tamanho original. A expansão de consciência expandiu tanto a minha consciência que a gente não consegue mais. A gente já teve algumas idas e vindas, né? Mas infelizmente a gente não consegue. Eu acho que é por causa disso, certo? E isso não quer dizer que eu esteja certa e ela esteja errada, ou que ela esteja certa ou eu esteja errada, necessariamente. É que você começa a reganhar a sua mente, e aquelas coisas tão pequenininhas que colocaram na sua cabeça lá atrás já não cabe mais. E aí, quem quer que seja do seu ciclo de amizades, do seu círculo de amizades, que vão continuar com aquele pensamento ali, infelizmente é uma questão de tempo para vocês se distanciarem. Mas enfim, eu espero realmente que essa nossa história tenha um final feliz, porque eu amo muito essa amiga, e eu sei que ela me ama também, mas enfim, eu fico até um pouco emocionada. Mas vamos lá. Essa minha amiga, ela sempre brigou com a balança.
desde a época da escola, quando nós éramos adolescentes. Nem faz tanto tempo assim, tá? Eu, hein? Ela briga contra o peso. E houve uma época que a gente estava conversando e ela falou assim pra mim: amiga, eu tenho certeza que Deus, palavras dela, eu tenho certeza que Deus não me deixa emagrecer, porque senão eu vou pecar. Então ele não permite que eu emagreça, que é pra eu não pecar. Ela tava falando especificamente de sexo, tá? E eu acho que eu não preciso falar muita coisa, né? Da onde que vem isso? Das porcarias que colocam dentro da cabeça, que colocavam dentro da cabeça dela. Hoje ela tá uma outra pessoa, hoje ela já mudou bastante. Ainda tem alguns conceitos. Ela nasceu na igreja, né? O que não é o meu caso, o que não foi o meu caso. Então isso dificulta a questão ainda mais. E outra coisa, uma observação muito importante aqui. Essa ideia não é minha, esse pensamento não é meu, é de uma amiga minha. De uma outra questão, de um contexto religioso, eu teria histórias de religião para contar aqui durante 5 anos nesse canal. Uma outra história, um outro contexto religioso que eu vivi, e talvez um dia eu comente, que é um pouco mais íntimo, mas nessa altura eu estava sofrendo muito especificamente por causa disso, e ela disse para mim assim: amiga, a religião é uma coisa que é passada de pai para filho. Como é que o indivíduo vai desconfiar que o seu pai e a sua mãe quer o seu mal? E não quer. A maioria das vezes não quer, né? Então, assim, vocês entenderam como isso é forte? A religião é passada de pai para filho. Então, como é que você se rebela contra a religião por mais que você esteja desconfiado de que alguma coisa não está certa? É muito difícil, entendeu? Agora pensa nisso aqui. Às vezes, seus pais também foram enganados. E eles só estão passando aquilo ali para você porque eles acham que é o melhor para você. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe tentou de todas. Minha mãe estudou em colégio de freira. Então a minha mãe tentou todos os artifícios para que eu tivesse uma religião, porque na cabeça dela aquilo me manteria num bom caminho, que foi o que foi ensinado para ela. Eu estudei em colégio, quando o colégio não era católico, ele era batista. Eu não me lembro de ter estudado em algum colégio que não tenha tido alguma religião. Basicamente essas, né? Adventista. Estudei em colégio adventista, estudei em colégio batista e estudei em escola católica, né? Parece que ela tinha um desespero de me botar no caminho. Você acha que ela fez isso por mal? Claro que não. Na cabeça dela, ela estava fazendo o melhor que ela podia, entende? Então, é bem delicado, assim. É bem delicado, muito delicado mesmo. Então, assim, uma outra coisa que me ocorre aqui. Teve um período que eu estava bitolada na igreja, vulnerável, medo de tudo, não sabia, não percebia. Eu me lembro que eu estava indo para algum lugar de carro e o carro, numa subida, ele começou a perder a força. Deu um problema lá no carro depois, né? Mas sabe quando o carro perde a força? Você não, por mais que você acelere, o carro não vai? Começou a dar esse problema no carro. E eu me lembro que eu liguei para minha irmã, desesperada. E eu falei assim, quase chorando: eu tenho certeza que isso tá acontecendo porque eu falei assim, assim, assim com o fulaninho. Eu tinha destratado uma pessoa próxima, né? E eu me lembro que ela falou assim: ô, minha irmã. Ela começa assim: ô, minha irmã. Dó, né? Dó, tava com dó. Ô, minha irmã. Não, não é isso não, não sei o quê. Por quê? Por causa daquela lavagem cerebral, que tudo é pecado. O ser humano pira. É muito difícil, por isso que eu disse em algum momento, não sei se foi nesse vídeo ou no primeiro vídeo dessa série sobre religião, é muito difícil você ver um indivíduo equilibrado. É muito difícil. Como é que você vai ficar equilibrado se você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você tem que parecer isso, você tem que perder a sua essência. Fala pra mim. Como é que você vai sabe? Como é que você vai ter um equilíbrio se você tá nessa loucura toda? Um líder, né? Entre aspas, um líder que diz o que você pode, o que você não pode fazer, e
e você ali conflitado com as suas próprias questões. Olha, o que eu mais conheço é gente que tava na igreja, né? Que eu não tô mais, eu não sei, mas gente que é de igreja, que são de contextos religiosos, dando aquelas escapadinhas, né? E justificando isso, e justificando, né? Porque tem aquele crente que gosta de tomar uma biritinha, aí ele já tem uma justificativa naquilo ali. Tem aquele outro crente que gosta de sair, né? Dançar e coisa e tal. E aí ele já meio que dá uma justificativa para aquilo ali, né? Enfim. O vídeo tá ficando muito longo. Eu vou continuar esse assunto, certo? Então, para você que ficou até aqui, até o final do vídeo, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode estar precisando ouvir essa mensagem, certo? Deixa o like, se você ainda não deixou. Se você gostou do vídeo, tá? Se você não gostou, não deixa. Mas se você gostou, deixa. E aí eu vou fechar falando isso aqui. Eu consumo YouTube demais, sempre consumi. E eu via que as pessoas, em algum momento na minha cabeça, eu pensei assim, nossa, mas esses YouTubers, eles praticamente se humilham por um like, né? Foi um pensamento que me veio, gente. E, enfim, nem sonhava que um dia eu teria um canal no YouTube. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque assim, ó, se vocês soubessem o trabalho que dá para gravar um vídeo, e olha, eu não faço nada, eu não passo maquiagem, para não dizer que eu não passo maquiagem, eu passo batom, passo um rímel e filtro solar e creme, só. Eu tenho manchas no rosto que eu não faço nem questão de esconder. Sabe por quê? Isso aí entra uma outra coisa que eu quero falar num outro momento, que é a nossa essência, né? O que acontece? Eu, particularmente, acho que nada contra quem faz, tá? Inclusive, parabéns para essas moças lindas que se maquiam toda. Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escovar o dente, passar um batom, passar um rímel, ajeitar mais ou menos o cabelo, e isso já me toma um tempo lascado. Imagina essas moças que passam maquiagem. Então, parabéns pra você, que se maquia toda pra fazer um vídeo, tá? Porque eu, sinceramente, eu não sei quanto tempo vocês ficam se arrumando, porque pra mim, que não faço nada, já é dificultoso. Só pra fechar essa questão da essência que eu falei, eu acho que quando você passa um rímel nos seus cílios, você tá destacando algo que já tá ali, né? Uns cílios. Quando você passa um batom na boca, você também tá usando um batom que é para destacar uma coisa que já tá ali, que é a sua boca no caso. Você só quer deixar ela mais, né, destacada. Agora, quando você passa base no rosto, isso é minha opinião, tá? Isso é pra mim. Se você gosta, continue passando. Eu não gosto. Já gostei muito, tá? Já gostei muito. Aí, quando você passa uma base no rosto, geralmente o que você quer fazer? Você quer esconder imperfeições. Entendeu? E aí já não gosto. Por quê? Porque eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu não tô de maquiagem, eu tô de rímel e batom. Eu sou isso aqui. Então, se um dia você me encontrar na rua, é isso aqui que você vai ver. Do jeitinho que tá aqui, entendeu? Então, eu criei um pouco assim de aversão à base especificamente, por causa disso. Porque você tá escondendo uma coisa que você que quem te encontrar é aquilo ali que vai ver, se você não tiver maquiada, entendeu? Já o rímel é pra você dar uma coisinha, né? Um destaque no olho, nos cílios que você já tem, e na boca. Então, só isso mesmo, me veio esse negócio aqui pra comentar, e eu quis comentar. Então é isso. Obrigada, você que ficou até o final. Ah, não, lembrei, olha, que louca, pensamento acelerado. Bota pensamento acelerado nisso. O que eu tava querendo dizer era a preparação, né? A preparação que você tem que ter para poder gravar um vídeo. A minha é mínima e já me toma tempo. Já me toma. Tem aqui que arrumar a iluminação. Ai, para mim já me toma muito tempo, certo? Imagina essas moças que precisam se maquiar. Então, deixa o like se você gostou, tá? Deixa o like. Por quê? Porque, o que eu vou falar? O que todo mundo fala, né? Porque é assim que o YouTube vai entender que você tá gostando e ele vai recomendar, entendeu? É tão bom quando a gente vai lá no canal e olha e fala, nossa, esse vídeo aqui deu mais views. E por quê? Porque você vê que você não tá falando com as paredes, né? Pensa você fazer toda essa preparação e ficar falando com as paredes. Não dá, né? Então, assim, se inscreve se você gostou do canal, se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos, se inscreve, porque eu também ouvi um rapaz falar, esses dias, eu nem sabia disso,
que se você não se inscreve no canal, vamos supor, você gosta de uma pessoa, você acompanha os vídeos dessa pessoa, mas você não está inscrita no canal dessa pessoa. O YouTube para de recomendar. É uma coisa assim, tá? Então, se você gosta do canal, se inscreve. Se você gosta do vídeo, dá um like. Se você gostou do vídeo, dá um like. Não custa nada. É um botãozinho que você vai apertar e você vai ajudar alguém que está tentando ajudar outras pessoas. Essa é a minha intenção aqui no canal. Então, foi isso pro vídeo de hoje. Falei demais, né? Obrigada a você que ficou até o final e a gente se vê no próximo vídeo.